Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, para quem não me conhece. Se inscreva no nosso canal, dê seu like aí, manda pra geral. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Etiópia. Você já ouviu falar da Etiópia? A Etiópia, ela é um país africano que está localizado na parte oriental do continente africano. E além disso, é mencionado na Bíblia Sagrada este país. Este país ele tem uma forte menção bíblica. E o interessante é que não é mencionado pessoas importantes deste país uma vez, mas sim algumas vezes, como o caso da rainha de Sabá, que era a rainha dos etíopes e foi conversar com o rei Salomão. Temos também um etíope que ajudou o profeta Jeremias. E por fim, certa feita tinha um camarada que ele estava pregando na cidade de Samaria e Deus manda ele ir pregar no deserto. Fala, vai para a banda do deserto que lá eu te mostrarei o que fazer. Atos capítulo 8, versículo 26, você vai ver que o anjo do Senhor falou com Felipe, dizendo para ele ir para a banda do deserto, para ele ir lá, e Deus ia revelar para ele o que ia acontecer. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou um eunuco da rainha dos etíopes, um eunuco etíope, que estava lendo o livro do profeta Isaías, numa parte que estava falando sobre uma profecia sobre Jesus, sobre o Messias, e ele não conseguia entender. E Felipe, aproveitando isso, explicou não, que é uma profecia sobre o Messias e tal, e ele já veio, ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e começou a pregar Cristo, e aquele eunuco se converteu, e segundo alguns historiadores falam que ele levou o evangelho para a Etiópia. E o interessante é que a Etiópia tem uma cultura muito forte cristã. Existe a igreja ortodoxa cristã lá naquele país que fica na parte oriental do continente africano, faz divisa com o Egito também. É muito legal esse país. E o interessante do título do vídeo é que eu falei o porquê que a Etiópia não foi colonizada. Antes de falar o porquê, como eu já falei da Bíblia Sagrada, vale lembrar que vários, por que não dizer todos os países do continente africano, eles foram colonizados, não digo colonizados, mas subjugados por europeus. Como nós sabemos, que vou dar exemplos aqui, a África do Sul, que foi colonizada por ingleses, Angola e Moçambique, que foi colonizada por portugueses, Costa do Marfim, Madagascar, entre tantos outros países que foram colonizados pela Bélgica, pela Alemanha, pelos franceses, como é o caso do Reino de Mali, enfim, que também é um reino que foi muito grandioso na África antiga. O rei de Mali foi mais rico que o Jeff Bezos, enfim. O interessante é que no ano de 1935, movido por uma paixão antiga, o ditador fascista italiano Benito Mussolini, ele mandou tropas italianas invadir a Etiópia. Mas válido lembrar que em 1893 também tinha tido um confronto entre italianos e etíopes tentando colonizar aquele país, mas não foi bem sucedido. Os italianos tiveram um fracasso com a batalha contra os etíopes. Em 1935, os italianos por algum momento conseguiu não colonizar, mas subjugar o povo etíope entre 1935 a 1941, mas a Etiópia se viu livre daquele país italiano que era o sistema fascista na época. O interessante, sabe o que é? É que entre tantos outros países africanos que tiveram que se adaptar a culturas europeias, digo em questão de linguagem, como Angola e Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde,
tiveram que falar o português. A África do Sul teve que falar o inglês, embora eles tenham a sua língua nativa, mas a língua oficial do país, quando vai se tratar em questões econômicas, tem que ser falada aquela língua que os europeus trouxeram. Mas na Etiópia, eles ainda falam a língua antiga deles. Existem várias línguas na Etiópia, dos seus povos étnicos, que nós sabemos como que é a África. Assim como no Brasil tem os índios que falam a sua linguagem original étnica, na África também tem vários grupos étnicos. Mas a língua oficial da Etiópia é o aramaico, que é uma língua bíblica. Para você fazer negócios com o etíope, você precisa saber o aramaico. E o interessante é que ele não foi colonizado e ainda tem muitas coisas boas naquele país. E em meio quando estava tendo uma escravidão aqui na América e África e América e Europa, lá ainda era um reino. Você acredita que em meio ao caos que os nossos antepassados viveram, sendo trazidos como escravos para Brasil, Estados Unidos, entre outros países, lá ainda era um reino. E Deus fez isso, sabe por quê? Eu falo que foi Deus que não permitiu, porque aquele eunuco assentou-se no seu coração, colocar Deus no coração, aceitou Jesus e levou o evangelho para a Etiópia, porque mesmo com os reinados, a Etiópia sempre acreditou em Jesus e teve o cristianismo como sua religião oficial. Embora tenham outras religiões na Etiópia, mas o cristianismo é a sua religião oficial. E aqui eu quero encerrar esse vídeo. Se for interessante para você, compartilhe, curta, manda para mais pessoas e se você gostar desse vídeo, iremos fazer novos vídeos a respeito de história. Vamos aqui tentar estar melhorando o conteúdo também. E que Deus abençoe a todos. Se você gosta de história e veio pelo título histórico, muito obrigado. E se você veio pelo título porque é cristão, muito obrigado também. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.